Estudo PROLESP. Final, né? Processo administrativo. Dancinha. Sai! Bom, vamos lá. Direito administrativo, processo administrativo para a LESP final. O processo administrativo será Espera, esqueci de falar as coisinhas que tem aqui no conteúdo. O processo do conteúdo de processo administrativo tem forma, série, ato final, atos administrativos, de ofício, fases do processo administrativo, princípios do processo administrativo, regra geral, obediência aos princípios, modalidades de processo e falar qual que lei que regula o processo administrativo. A lei 10.177. Daí aparecem umas coisas estranhas que eu estou me confundindo. Depois do conteúdo que fala a lei 10.177, que fala regula o processo da administração pública no âmbito da administração pública. Ou seja, é uma lei importante. Né? Daí ele começa o conteúdo dizendo título 2 dos princípios da administração pública. Mas que eu estou confundindo é a verdade. Esse conteúdo aqui que está aparecendo do nada aqui na apostila, ele na verdade é dessa lei 2177. Mas por que vai falar dos princípios da administração pública numa lei que vai para falar dos processos administrativos, né? É isso que está me confundindo. Então eu estou confundindo se isso aqui é ainda conteúdo de processo administrativo ou não. Então, para descobrir, a gente pede para o mestre Google. Mestre Google, o que é essa lei? O que é a lei 10.177? Daí parece que a lei 2077 é uma lei da própria LESP. Daí a gente clica nela e fala, regula o processo administrativo no âmbito da instituição pública federal. E aqui tá mesmo, olha aqui. Na verdade essa lei é extremamente pequena, cara. Olha isso. É pequenininha, só tem 90 artigos. Pequenininha com 90 artigos. Mas na verdade é pequena assim. Não é tão grande. Dá pra ler em uma hora. Isso aqui. Daí tem os artículos 2 aqui que apareceu. O título 2, os princípios da administração. Que é o treco que eu vou ler agora. Interessante, ou seja, isso aqui na verdade é assim. Esse título 3, esse título 4, princípios da administração pública, esse título 4 dos procedimentos administrativos, normas gerais e direito de petição, são sim conteúdo do processo administrativo, está no artigo 23. Na verdade isso aqui me confuso, deixa eu verificar. Direito de petição assegurado a qualquer. Tá certo. O direito de petição tá certo. Depois tem os procedimentos administrativos e normas gerais da instrução. E daí vai falando um monte de várias coisas de processo administrativo. Instrução, petição, instrução, prazos, legitimidade, recorrer. Caralho, tem muito conteúdo aqui de processo administrativo, mas isso aqui é muito bom. Basicamente tudo que cai no treco administrativo, tá quase, parece que essa lei 10.177 da Assembleia Legislativa ensina quase tudo do conteúdo que cai para analista e técnico, né? Daí, da competência para conhecer os recursos, das situações especiais dos recursos, recursos dos efeitos dos recursos, recursos das decisões e seus efeitos, recursos da decisão e seus efeitos, procedimentos de espécie do procedimento sancionatório. E termina finalmente. Tem tanto conteúdo sobre o processo administrativo, apesar de a maioria das coisas ser um pouco estranho falar que é de conteúdo de processo administrativo, né? Vamos lá. Agora vai pro começo de novo. E lê direito a teca. Do processo administrativo. De novo. O processo administrativo seria concatenado de atos administrativos, respeitando a ordem pasta da lei, que objetiva ou prática de um ato final. Atos administrativos devem ser procedidos de um processo formal. Procedimento administrativo formal pelo qual os atos do processo se desenvolvem, rito respeitado pela administração, e pede decisão em ato imediato e único abrindo para a manifestação dos interessados. Pela autotutela pode ser iniciada de ofício pela administração sem provocação de terceiros. Né?
Daí começam as coisas da Lei 10.777. Artigo 4. Princípios do processo administrativo. A administração pública atuará em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos. As siglas, as primeiras letras de cada um é LIPRFI. LIPRIF. 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 Sou legal, sou impessoal, eu publico razoavelmente a minha finalidade, ao interesse público e a minha motivação. Sei lá o que, não dá pra fazer, mas é legal. Tá, próximo conteúdo, fases do processo. 1, 2, 3, 4, 5 fases. Regra geral de fases do processo administrativo é instauração, depois a instrução, depois a defesa, depois o relatório e finalmente julgamento. Depois, modalidades do processo administrativo: expediente, gestão, outorga, restritivo de direitos, modalidade restritiva de direitos, modalidade sancionatória e modalidade de controle. Interessante. Lei 10.177 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Título 2. Dos princípios da administração pública. Artigo 5. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada de forma que melhor garanta a realização do fim público e a que se dirige. Artigo 6. Somente a lei poderá criar condicionamentos aos direitos dos particulares ou impor-lhes deveres de qualquer espécie e prever infrações ou prescrever sanções. Título 4. Dos procedimentos administrativos. Normas gerais do direito de petição. Artigo 23. É assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa dos direitos. Artigo 23. Parágrafo único. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas aos seus estatutos... Esqueci de falar os títulos, né? O primeiro título era o dos princípios, né? A gente já leu isso. Só que agora tem um conteúdo extra. Do conteúdo dos princípios... A gente leu no começo o artigo 4, que tinha enumerados princípios, né? Legalidade, impessoalidade, volta lá, tinha mais ainda. Eu quero ler de novo os princípios. Legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público. Interesse público é considerado princípio, é interessante. Tá. Daí no artigo 5 e 6 desse título aí fala: a norma administrativa deve ser interpretada e aplicada de forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige, se ela sempre tem fim público, né? E somente a lei poderá. Uma lei faz o quê? Duas coisas. A lei cria condicionalmente os direitos dos particulares e impõe-lhes deveres qualquer decisão. Porque a lei cria direitos e também impõe deveres. Entendeu? Cria direitos e impõe deveres. E também, somente a lei poderá prever infrações ou prescrever infrações. Ou seja, uma coisa que você faz, mas que ela não está escrita que é uma infração na lei, então ela não quer dizer que ela não é uma infração, né? É isso. Título 4. Dos procedimentos administrativos normais gerais. Procedimentos administrativos normas gerais de direito de petição agora. É assegurado a qualquer, 23, é assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra a ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos, né? Você pode fazer petição sobre essas coisas: ilegalidade, abuso de poder e defesa de direitos. São tipo remédios constitucionais, né? Petição. Parágrafo único do 23. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas por seus estatutos ou por ato especial, e os sindicatos poderão exercer o direito de petição em defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus membros. Título 4 dos procedimentos administrativos normais gerais da instrução. Artigo 26. O órgão ou entidade da administração estadual que necessitar de informações do outro para a instrução do procedimento administrativo poderá requisitá-las diretamente, sem observância da vinculação hierárquica, mediante ofício de qual uma cópia será juntada aos autos. Isso é a instrução. A próxima ainda da instrução é o 26, parágrafo único. Os documentos digitalizados juntados aos autos por advogados privados. Tem a mesma força probante do... Probante, sério? Força probante. Força de prova, entendi. Força provante dos originais, ressalvadas a alegação motivada e fundamentada de alteração. Ou seja, se alguém falar que é o doutorado, eles perdem o seu poder de prova original. Então, e tem que ser motivado e tem que ter um fundamento a alteração. Antes ou durante a tramitação do processo.
e a autentificação de cópias de documentos físicos exigidos na forma da lei poderá ser feita pelo órgão administrativo ou pelo advogado constituído para os fins específicos dessa lei. Normas gerais dos prazos, artigo 33. O prazo máximo para a decisão de requerimento de qualquer espécie apresentada à administração será de 120 dias se outro não for legalmente estabelecido. Artigo 33. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário. Isso são os prazos, tá? Volta aqui, o prazo máximo de decisão de requerimento de qualquer espécie apresentada à administração é de 120 dias, né? Que prazo gigante, né? 120 4 meses. Se outro não for legalmente estabelecido. Artigo 33, parágrafo 1. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento da esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar do contrário. Artigo 4. Os procedimentos administrativos dos recursos da legitimidade de recorrer. Artigo 37. Todo aquele que for afetado por decisão administrativa poderá dela recorrer em defesa do interesse ou direito. Artigo 38. Aos procuradores-gerais do Estado compete recorrer ou de ofício ou de decisões que contrariem a súmula administrativa de despacho normativo do governador do Estado, sem prejuízo da possibilidade de deflagrar de ofício o procedimento invalidatório pertinente das hipóteses em que já tenha decorrido o prazo recursal. Próximo, título 6, procedimento administrativo dos recursos, competência para conhecer recursos. Artigo 39, 40 e 40. Competência de conhecer recursos, 39 e 40. Quando a norma legal não dispuser de outro modo, será competente para conhecer o recurso. Quem conhece o recurso é a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. Basicamente está falando para quem você mandar o recurso. Se ela não tiver escrito alguma coisa específica, você só simplesmente manda para o cara superior. É normalmente que é assim que é o recurso, né? Daí 40, sabe, disposição legal em contrário à instrução máxima para o recurso administrativo, ou seja, mandou para a instância máxima, salvo nessa disposição, na administração centralizada, o secretário do Estado ou a autoridade a ela comparada, excetuados os casos em que o ato tenha sido por ele praticado originalmente. E na administração descentralizada, o dirigente superior da pessoa jurídica. Se você não deu para entender, quando uma administração é descentralizada, você pode fazer um recurso para a pessoa que ela é subordinada por causa que ela recebeu um favor, um poder da administração direta, entende? Daí você pode mandar para o órgão que regula ela, entende? Tá. Enquanto que é numa administração centralizada, você manda para o secretário, pode mandar para o cargo máximo, que seria o secretário, no caso aqui. Só que quando um ato é do secretário, você tem que mandar para outra coisa. No caso aqui, de novo, a associação centralizada, secretariado ou autoridade a ele equiparado, uma pessoa equiparada ao secretário, excetuados os casos em que o ato tenha sido por ele praticado originalmente. Daí, bom, eu não sei o que vai acontecer com excetuados. Se tem alguém maior que o Estado, o secretário de Estado, nem sei. Daí, próximo, cito 5 procedimentos administrativos, não, 4, dos recursos das situações especiais, contra as decisões tomadas originalmente pelo governador do Estado, o chefe do Poder Executivo, ou pelo dirigente superior da pessoa jurídica, da administração descentralizada aqui. Caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado, observando-se na que couber o regime de recurso hierárquico. Parágrafo único, pedido de reconsideração, que está falando ali no final, só será admitido se contiver novos argumentos e será sempre dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão. Cara, essa lei 10.177 fala muita coisa útil de direito administrativo. Queria que eles tivessem escrito ela, sabe, escrito ela no edital, né? Mas, tipo, quem tem saco de ficar procurando as leis de administrativas ou constitucionais, né? Tipo, eu até tenho saco de ir lá procurar as coisas administrativas que tem na Constituição do Estado, mas não tenho saco de ficar procurando na lei, no treco da Assembleia, né? Na legislativa da Assembleia. Bom, vamos lá. Títulos 4 dos procedimentos administrativos, dos recursos, dos efeitos dos recursos. O recurso será recebido de efeito meramente devolutivo, salvo quando que não é de efeito devolutivo. Houver previsão legal ou regulamentar ao contrário, ou seja, teve uma lei que fala que não é para ser devolutivo, e, além de relevante, seu fundamento em execução de ato for recorrido, se provido puder resultar a ineficácia da decisão final. Parágrafo, artigo 46, parágrafo único, na hipótese do inciso 2, o requerente poderá requerer fundamentalmente, na petição anexa ao recurso, a concessão de efeito suspensivo. Título 4 dos procedimentos administrativos, dos recursos da decisão e seus efeitos.
Artigo 49. A decisão de recurso não poderá, no momento do procedimento, agravar a restrição produzida pelo ato ao interesse do recorrente, salvo em casos de invalidação. Título 4. Dos procedimentos administrativos dos recursos da decisão de seus efeitos. Título 50. Ultrapassado sem decisão, prazo de 120 dias, contado do protocolo de recurso que tramite sem efeito suspensivo, o recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. Artigo 50. Essa é a decisão de seus efeitos, né? No caso de pedido de reconsideração, previsto no artigo 42, que a gente acabou de ler, né? O prazo para a decisão é de 90 dias. Interessante que o prazo do treco que falou agora há pouco está em outro artigo, né? Tá. 120 dias, voltando. Ultrapassado sem decisão, o prazo de 120 dias que tinha falado lá no começo, contado protocolo de recurso, que tramite sem efeito suspensivo. Esse recurso que ele fez não tem efeito suspensivo, não teve o efeito de suspender, né? O recorrente poderá considerá-lo rejeitado na esfera administrativa. A pessoa que recorreu pode falar, então rejeitaram, passou o prazo, não deram nada, não tem efeito suspensivo, rejeitaram. Parece que é isso. Você pode assumir que rejeitou. E, segundo, o de reconsideração. No caso de pedido de reconsideração, prazo para decisão é de 90 dias. E 2, o disposto nesse artigo não desonera a autoridade de dever de apreciar o recurso. Tipo, mesmo que tá falando aqui que tá falando que se passar 120 dias o cara pode ser considerado rejeitado, ou seja, teve ação de rejeição, não quer dizer que a autoridade não deve ver. Ela tem que sim fazer ela tem o dever de apreciar o recurso, entendeu? Ela tem que verificar a coisa. Ou seja, ela não pode ignorar a coisa por 120 dias. Próximo, título 4, procedimento sancionatário. Nenhuma sanção administrativa será aplicada à pessoa física ou jurídica pela administração pública sem que lhe seja assegurada ampla defesa em procedimento sancionatório. Parágrafo único. No curso do procedimento ou em caso de extrema urgência, antes dele, a administração poderá adotar as medidas cautelares estritamente indispensáveis à eficácia do ato final. E assim acaba o conteúdo que eu tenho de processo administrativo. Vai até o título 4, parágrafo 2. Né? Interessante. Tchauzinho.